Olá, meus queridos alunos do 8º ano do Colégio Globo Max, professora Janaína aqui com vocês. Hoje nós teremos aula de literatura. Então, na nossa aula de literatura de hoje, nós falaremos especificamente sobre o livro paradidático de vocês e vamos juntar ao estudo do nosso paradidático o que nós já vimos em literatura nas nossas aulas de início de ano. Então, a gente vai aproveitar para relembrar as funções da literatura. A literatura, ela tem a função de realizar críticas sociais e políticas, liberar emoções e sentimentos, gerar admiração pelo belo, transmitir conhecimento, entreter, relaxar e envolver. E tudo isso a gente consegue através da leitura. Então, nós vamos encontrar não só no nosso livro paradidático, mas em várias outras obras, se não as 5 funções, mas a gente, de alguma forma, a literatura, de alguma forma, ela se faz funcional naquela obra. Então, um texto, ele pode, sim, realizar críticas sociais e políticas, justamente para levar o leitor a buscar uma nova visão sobre o assunto. Então, a gente pode dizer que a literatura é, sim, uma ferramenta de transformação do social. Através dessa leitura, através dessas críticas, a gente consegue liberar emoções e sentimentos. Nosso livro, Os Miseráveis, ele vai fazer isso demais com a gente ao longo da história. Gerar admiração pelo belo. Mas o que é o belo? O que é belo para mim pode não ser belo para você. Se a gente fala do físico. Mas e se essa beleza que a literatura gera não for a beleza física? E se for uma beleza voltada para os valores que uma sociedade deve ter? E se for a beleza sobre as atitudes de alguém? Transmitir conhecimento. A gente viu no início, nas nossas aulas, que a literatura ela aconteceu de 2 maneiras no Brasil. Eu tinha a literatura de formação e a literatura de informação. Na literatura de formação, os jesuítas, os europeus vinham e catequizavam os índios através da leitura de textos religiosos para formar aquele índio que eles consideravam viver no erro. A literatura de informação a gente tem acesso através da primeira carta de Pero Vaz de Caminha ao rei quando precisava informar o que havia aqui. Então, havia nessa literatura a transmissão desse conhecimento. Nas 2 situações, o conhecimento de alguém é passado para o outro. E na última função, entreter, relaxar e envolver. Quantos de nós, principalmente no atual momento, não recorremos aos livros para passar o tempo, para relaxar? E o envolvimento ele vai acontecer, porque a gente acaba se identificando com um personagem, a gente compra a briga daquele personagem. Então, nós ficamos envolvidas naquela trama. Nem sempre dá para relaxar, porque de repente a gente descobre que o nosso personagem favorito ele acaba morrendo, ele não é o mocinho da história, ele acaba se mostrando o vilão e a gente só vai saber a partir do momento em que a gente dá sequência à nossa leitura. Essa imagem que vocês estão vendo aí é igual ao que vocês têm em casa. A versão adaptada da FTD, Os Miseráveis, e assim, pela capa a gente já tem uma noção. Quando a gente utiliza essa palavra de miserável, o que será que vem à sua cabeça? É algo bom? É algo ruim? Algo ruim. Então, o que será que o autor, o Victor Hugo, francês, quis passar através
do que escreveu nesse livro. Vocês já ouviram falar de Victor Hugo? Sabiam que o Corcunda de Notre Dame, e meu francês não liguem, tá? Também é do Victor Hugo? A gente precisa entender, é uma obra bem densa, é uma obra que a gente precisa ir no sapatinho, no miudinho para poder entender. Victor Hugo, o autor dessa obra magnífica, e aqui a gente tem só alguns pontos, não se preocupem que eu ainda nem comecei a falar sobre o livro, a gente vai ali só criando a expectativa em vocês. É um clássico da literatura francesa, escrito no século XIX. Trata de vários temas referentes a questões morais. Olha só o que surgiu agora, questões morais. Será que tem a ver com aquela função da literatura que fala sobre o político e o social? Trata também de questões sentimentais e principalmente fala sobre injustiças sociais. Mais uma vez, a literatura ela vai despertar emoções. Então, quando eu falo de injustiça social, eu mexo ou não mexo com a emoção de alguém? Quem é que fica calado? Quem é que fica inerte diante de uma injustiça? Então, no livro que nós vamos ler, no livro que nós vamos estudar, nós vamos nos deparar com várias situações que nos causarão repulsa, que causarão em nós, que vai fazer com que você compre a briga de personagem. Muitas vezes a gente vai julgar alguns personagens e a gente vai ver que a gente tá um pouquinho errado ou não. A gente vai descobrir ao longo. Desculpem. Victor-Marie Hugo nasceu em 1802, morreu em 1885. Lembra? No slide anterior, o clássico da literatura francesa, Os Miseráveis, foi escrito quando? No século XIX. Victor Hugo nasceu quando? No século XIX. Então, ele conhece bem o tempo, ele conhece bem a época e buscou retratar nas suas histórias os fatos mais marcantes da sociedade da época. Victor Hugo não era pobre, não passou por necessidades, mas não admitia a injustiça. Então procurou retratar tudo isso. Ele acreditava no crescimento através do trabalho. E ele não acreditava na monarquia da época. Lembrando que eu estou falando da França, não estou falando de Brasil. Toda essa revolta que ele tem contra a monarquia da época, ele vai colocar em dois personagens. Vou dar o spoiler aqui só do nome dos personagens, ele não é história. O Jean Valjean e o Javert. E, gente, nós teremos contato com muitos nomes em francês, então já estou aqui me desculpando pela pronúncia, mas a gente vai conhecer tão bem que o personagem ele não vai nem se incomodar da gente chamar, desviar um pouquinho do nome dele, porque nós nos tornaremos amigos desses personagens. Ou não, porque eu não sei de quem você vai querer ser amigo, quem você não vai querer ver nem de perto. Nesse período, a França está vivendo um momento conturbado. Isso porque a população, a história dos Miseráveis, ele vai se passar entre 1815 e 1832. Nessa época vai acontecer isso aqui, ó. Uma guerra e vários motins, pequenas guerras na época. Isso, Janaína, por que você está falando isso? Porque como Os Miseráveis, como a gente viu nos slides anteriores, vai falar sobre injustiça social,
e como o autor do livro ele era muito envolvido com essas questões políticas e sociais, é necessário que a gente entenda o que estava acontecendo na França, que é o espaço onde essa narrativa acontece. Então, essa é a grande importância do contexto histórico, até para que eu busque justificar ou explicar as atitudes de alguns dos personagens que aparecerão ao longo da nossa trama. Batalha de Waterloo. Oxe, mas a gente não está tendo aula de literatura? E quem disse que a história caminha longe da literatura? Elas andam ali juntinhas. Então a história dos Miseráveis ela vai começar numa época em que a França ela era comandada por Napoleão. Só que essa França ela é derrotada nessa batalha de Waterloo. O que é que acontece? Uma vez derrotado, a monarquia ela volta ao poder. A França ela é obrigada então a pagar grandes multas e penalidades a quem venceu. E isso faz com que a economia francesa e a nação fique na completa miséria, pobreza total. Os ideais que foram conquistados em outro momento através da Revolução Francesa, lembra dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade? Eles foram deixados de lado. Isso porque a miséria falou mais alto. Como ser livre se eu estou preso à fome que assola a minha família? Como falam em igualdade para mim quando eu estou na mais extrema pobreza e eu vejo outras pessoas que vivem o luxo? Como eu serei fraterno se ninguém é fraterno comigo? Até porque a gente busca muito essa questão de reciprocidade, não é de hoje. Então a maioria da população vivia em condições de extrema pobreza, o que levou a uma série de revoluções populares. Então esse momento é um momento de total pobreza, instabilidade e descontentamento social. Quando o Victor Hugo ele vai contar essa história, ele coloca personagens que sofrem com as injustiças da época. Até porque, vamos entender, nesse período entre 1815 e 1832, que é quando a história acontece, em 1824, o rei Luís XVIII, que foi quem assumiu a monarquia após a queda de Napoleão, ele morre e assume um outro monarca. Esse monarca ele adota uma política totalmente regressiva. E todo mundo ficou muito insatisfeito na época. Não era isso que eles queriam. Eles tinham lutado tanto para conquistar os ideias na Revolução Francesa. Tão bonito você falar igualdade, liberdade e fraternidade, mas isso ficou de lado. A fome falava mais alto. Então, só para a gente recapitular, a história ela se passa na França, no século XIX, entre duas grandes batalhas. A Batalha de Waterloo, que é justamente quando acontece a queda de Napoleão, e os motins de junho de 1832. Então, essas pequenas guerras eram justamente resultado da insatisfação de um povo. A partir daí, tudo gira em torno da vida de Jean Valjean, um condenado posto em liberdade até a sua morte. Não estou dizendo que ele morre no livro, não estou dando spoiler, certo? Mas o Jean Valjean, ele foi condenado e foi posto em liberdade até a sua morte.
através do Jean Valjean, a gente vai conhecer vários personagens que vivenciam essa miséria nas ruas, nos bairros da França. O Jean Valjean, a história do Jean Valjean, ele vai levar o leitor a fazer questionamento. A história, a gente está falando de uma história de 1815, nós estamos em 2020, então uma história que começou há mais de 200 anos, foi retratada e há mais de 2 séculos. O que é que vai acontecer? Jean Valjean, ele é o caçula de uma família. E como está todo mundo na miséria, para matar a fome, o Jean Valjean, ele rouba uma padaria, ele rouba um pão. E, por esse roubo, ele é condenado. Vou parar aqui, porque a gente precisa, como eu falei no início, ir bem devagar. O roubo do Jean Valjean, a prisão do Jean Valjean, é justa? Você vai dizer, não existe crime grande, não existe crime pequeno, não existe um grande e um pequeno roubo. É crime, ele roubou. A gente está falando de uma época em que as pessoas viviam com fome, em que as pessoas viviam na miséria. Imagina uma família com 5 pessoas, ele sendo o homem da casa, resolve cuidar do problema, assaltando uma padaria para matar a fome e é preso. E aí vem o questionamento. Lembra lá no início quando a gente falou sobre as funções da literatura? Quando a gente entra nessa situação, liberar emoções e sentimentos acontece automaticamente. Porque, de um lado, alguns leitores vão dizer, não, mas ele estava com fome, é justo, era uma família, e outra era só um pão. E do outro lado, eu tenho as outras pessoas que vão dizer, não, mas ele roubou. E roubar é crime. Se ele roubou, ele precisa pagar pelo crime que cometeu. Essas funções da literatura, nesse primeiro momento, e entendam que elas nem sempre vão acontecer ao mesmo tempo. Mas vejam o seguinte, liberar a emoção e sentimento e realizar crítica social. Que crítica cabe nesse momento? Ah, mas se o rei que assumiu, ele tivesse, de fato, feito valer os ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade, a sociedade, o povo não passaria fome. Desculpem. O povo não passaria fome. Então, a gente acabou de conhecer esse primeiro personagem e é através dele, e o livro ele gira em torno só da vida do Jean Valjean. Muita coisa vai acontecer. Então a gente vai conhecer a Fantine, vai conhecer a Cosette, o Marius, vai conhecer Thénardier, Éponine ou Éponine, Gavroche e o inspetor Javert. Quem de fato é o mocinho e quem de fato é o vilão nessa história? De que maneira o que está acontecendo em volta de todos esses personagens influencia nas atitudes de cada um deles? Como a gente está falando de um romance, a gente não está falando só de uma trama. Apesar da história inteira acontecer em torno da vida do Jean Valjean, isso não significa que só vai acontecer, que as coisas só acontecerão com ele. Não, vários personagens terão suas pequenas tramas envolvidas até que todas elas se encontrem. Então, eu tenho várias narrativas. Quando eu falo que a gente vai conhecer
o Jean Valjean, a gente vai ver todo o perfil psicológico, vai fazer toda a caracterização baseado no livro. A gente vai conhecer a Cosette, a gente vai fazer isso baseado no livro e vai fazer toda essa caracterização e vocês vão fazer junto comigo. Janaína, eu vi em algum lugar, ou talvez você até já tenha assistido ao filme Os Miseráveis. Eu posso assistir ao filme? Pode, para fazer um comparativo com o livro. O filme ele não substitui a leitura do nosso livro. Até porque quando a gente assiste ao filme, o fato de serem atores que fazem parte do nosso universo, que fazem parte dos filmes que a gente assiste, faz com que a gente construa um personagem não na história em si, mas relacionado à pessoa que está interpretando aquele personagem. Então a gente vai fazer isso, a gente vai fazer a comparação entre o que aconteceu no filme e no livro, mas isso já lá no final, porque se eu falar sobre o filme agora, eu vou dar todo o spoiler e eu não quero que você perca a oportunidade, deixe de ler o livro e veja o quão rica é essa história. E a gente vai sempre recorrer à história. Então, galerinha que esqueceu de alguma coisa da disciplina de história, vai lá no livro, dá uma lida para quando vir assistir a nossa aula de literatura, não ficar perdida entre os acontecimentos que eu vou citar ao longo das nossas aulas. Então, eu vou pedir que vocês, quem não tem esse livro que foi mostrado aqui no início do vídeo, que é o livro esse aqui, não tem problema, porque vocês têm acesso a ele através de plataformas digitais. E eu não vou fazer a leitura capítulo por capítulo, porque vocês vão fazê-lo com certeza. Mas a gente vai sim fazer alguns trechos, eu vou selecionar. Então aqui eu já deixo o recado para vocês de que no nosso próximo encontro a gente vai discutir, antes de passar, a gente vai falar um pouco sobre cada personagem e em seguida a gente vai discutir, vai conversar sobre os 5 primeiros capítulos do livro, para poder já ir se envolvendo, para que a gente possa já se envolver na trama construída de maneira tão primorosa pelo autor Victor Hugo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o nosso próximo encontro.